Neste vídeo eu vou tentar ser breve e abordar um ensaio que tem no site da igreja chamado O Livro de Mórmon e os Estudos de DNA, tá? Então, aqui nesse ensaio diz assim, eu vou procurar traduzir simultaneamente enquanto eu leio. O Livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparado à Bíblia e tem o registro dos relacionamentos com Deus com 3 povos que migraram da Ásia para as Américas, anos antes da chegada dos europeus. Então, a igreja reconhece oficialmente que o Livro de Mórmon é isso, é um registro histórico do relacionamento de Deus com essas pessoas. Se essas pessoas de fato não existiram, esse relacionamento com Deus também não existiu. Por melhores que sejam as lições dentro do Livro de Mórmon, por mais que ele aproxime de Deus, que você se sinta bem lendo, se de fato essas pessoas não existiram, esse relacionamento também não existiu e essas histórias são uma ficção e devem ser tomadas assim, como ficção. Ao se comparar com a Bíblia, deve-se verificar se a Bíblia existe também provas históricas comprobatórias de DNA, de fósseis e de localidades semelhantes ao Livro de Mórmon. Então, quando você diz que é comparado à Bíblia, tem que ter isso. Então, ou então não diga que é comparável à Bíblia, tá certo? Porque a Bíblia tem esses fatores históricos já comprovados. Então, ou quem escreveu nas placas, se elas de fato existiram, e se escreveram com mentiras, escreveram exagerando ou fantasiando, também esse relacionamento é uma ilusão, já que essa pessoa escreveu ilusões. Vamos prosseguir. Nesse ensaio diz ainda assim: nada se sabe sobre o DNA e os povos do Livro de Mórmon. O que ele quer dizer com isso? É que não se encontrou provas de que as pessoas da época do Livro de Mórmon tinham DNA semelhante aos dos hebreus, tá? E existem várias teorias para isso. Vocês podem acessar a página do Fé Mormon, que são membros da igreja que dão explicações para esses problemas, certo? Eu li algumas dessas explicações, como nós dizemos aqui, o remendo saiu pior do que o desconcerto. Então, para vocês terem ideia, José Smith, quando estava viajando dentro dos Estados Unidos, os membros da igreja encontraram uma ossada de um homem e desenterraram e chamaram José Smith para mostrar. José Smith chegou lá e disse que aquele esqueleto era de um guerreiro lamanita cujo nome era Zelph. Isso está no livro History of the Church, que eu falei para vocês. Tá? Então, aquela pessoa ali era um lamanita de fato ou era uma mentira de José Smith, que ele se aventurou em declarar porque ele tinha confiança que as pessoas acreditariam em qualquer coisa que ele dissesse. É essa a questão. Não é que essa informação de que era Zelph, seja importante intrinsecamente por isso. A importância disso é qual é o caráter da pessoa que disse que aquilo era o Zelph. É essa a questão. Ele é confiável de fato? A história que ele conta sobre Zelph é real ou é uma ficção? E aí continua aqui nesse ensaio. Os estudos de DNA não podem ser usados decisivamente nem para afirmar nem para rejeitar a autenticidade histórica do Livro de Mórmon. No entanto, o DNA confirma a autenticidade histórica da Bíblia. Certo? Para vocês terem ideia, a importância do DNA, dos fósseis com as gerações de hoje, existe precisão dos estudos de DNA, dos testes de DNA, de 1000 anos de diferença entre as gerações. E já se fez testes que se encontrou semelhanças de DNA com diferenças de 6.000 anos, pelo que eu já pesquisei até agora. Tá? E no Livro de Mórmon, os povos que eram descendentes dos hebreus, eles viveram até 400 anos depois de Cristo. Então a diferença
para as pessoas de hoje seria de aproximadamente 1.600 anos apenas. Vamos continuar nesse ensaio. Diz assim: a evidência até agora sugere que a maioria dos nativos americanos carregam largamente DNA asiático, então a igreja aceita esse estudo de DNA. E diz mais: o livro de Mórmon providencia pouco direcionamento sobre o contato cultural dos povos que descreve e que outros que poderiam ter vivido nas proximidades da América. Sinto muito, isso daqui não é verdade. E continua, diz assim, ó, o livro de Mórmon por si não clama que pessoas que estão lá descritas no livro de Mórmon são exclusivamente eram as exclusivas da América. Então ele está dizendo o quê? Que Leí não morava sozinho quando veio para cá. O livro de Mórmon conta que eles apenas encontraram Coriantum, que era descendente dos Jareditas, e depois veio o povo de Moleque, que é hebreu também. Então, tem uma passagem no livro de Mórmon que diz o seguinte, eu vou abrir para vocês aqui. Segundo Nef, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler aqui em inglês, tá? And behold, it is reason that this land should be kept as yet from the knowledge of other nations. For behold, many nations would overrun the land, that there would be no place for an inheritance. Traduzindo, e eis que é sabedoria sua que esta terra seja mantida assim fora do conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações encheriam a terra e não haveria um lugar para herança. E nesse trecho aqui do livro de Mórmon, Leí diz que o Senhor prometeu a ele que essa herança seria para a sua semente e para os descendentes dele para sempre. Ou seja, se não existe DNA entre os índios americanos aqui que remontem o povo hebreu, essa promessa não foi cumprida. Não existe semente de Leí nos habitantes deste continente americano, desta terra que foi prometida para ele para sempre. E isso nós aprendemos desde criancinha, que o livro de Mórmon conta a história dos nefitas e lamanitas que vieram de Jerusalém, e os índios de hoje são os lamanitas. Nós acreditamos nisso e sabemos disso, tá? E aí veja só, em 2006, tá aqui no ensaio, tá? Houve uma atualização da introdução do livro de Mórmon que reflete o entendimento desse estudo do DNA. E aí a mudança foi, antes de 2006, tinha lá que todos foram destruídos na história do livro de Mórmon, exceto os lamanitas, que são o principal ancestral dos índios americanos. Para um Mórmon ortodoxo, eles não são o principal. Eles são o único ancestral dos índios americanos, antes de Cristóvão Colombo ter vindo. Tá certo? E a mudança foi, a partir de 2006, que a frase ficou: todos foram destruídos, exceto os lamanitas, que estão entre os ancestrais, ou seja, estão entre. Sobrou um pouquinho do lamanita que se misturou, e o que temos hoje é um DNA bem diluído dos lamanitas entre todos os índios do continente americano. Tá certo? É isso que significa. E quando vai testar o DNA mesmo desses índios americanos, não encontra vestígio de DNA do povo hebraico, certo? E a igreja reconhece isso e fez essa alteração. Aí eu tenho uma pergunta. Essa alteração foi feita para ficar mais de acordo com os ensinamentos de José Smith e os fundadores da igreja Mórmon? Ou foi feita porque reconheceu a validade desse estudo de DNA? Então, prosseguindo aqui, diz o seguinte: esses achados claramente identificam o DNA de hoje, requer muito da população científica
em genética do que é capaz de proporcionar. O que quer dizer? Ele diz que, apesar de ter esses testes, requerer que eles encontrem o DNA do povo do livro de Mórmon é pedir demais para eles. Por enquanto, a ciência não tem a tecnologia suficiente. Mentira, isso é uma desinformação. A precisão atualmente já é alta e se faz testes com distância de gerações num tempo muito maior do que da história do livro de Mórmon, tá certo? E aí o ensaio continua dizendo que dando várias desculpas, várias explicações, dá explicações de mecanismos genéticos para que não tenha esse DNA. Então tenta dar uma explicação, tá certo? E novamente essa explicação ela é tendenciosa, para dizer o mínimo. Então essas desculpas são abundantes. Contudo, o livro de Mórmon e os fundadores deixaram claro: a terra foi reservada para esses hebreus. Existem profecias a respeito disso e só iria chegar aqui um povo depois dessa grande destruição. Então o DNA deles até essa grande destruição dos Lamanitas era de povo hebreu, não havia como haver essa mistura. A tal ponto que o DNA hebraico nos índios de hoje não existe, certo? E a conclusão, vamos ver aqui a conclusão. Diz assim: nada se sabe sobre o DNA dos povos do livro de Mórmon. De fato, nada se sabe. Não se encontra DNA do povo do livro de Mórmon. Por quê? Não se encontra, né? Então, essa deve ser uma pergunta que deve ser respondida à luz da verdade. Não se encontra porque não existe, tá certo? E isso precisa ser admitido. E parar de comparar. Agora é uma opinião minha. A partir daí, você precisa parar de comparar o livro de Mórmon à Bíblia. Porque não existem evidências semelhantes, certo? Então, e a igreja admite esses estudos, tanto que teve que mudar o texto da introdução, né? E aí continua assim, a conclusão, né? É nossa posição que as evidências seculares não podem provar nem desaprovar a autenticidade do livro de Mórmon. Eu vou concordar com isso, né? A verdade histórica é irrelevante para os propósitos do livro de Mórmon na Igreja Sud. O que a Igreja Sud precisa ser honesta é em não ficar declarando que o livro de Mórmon é comparável à Bíblia, nem ficar dizendo que é um registro histórico, tá certo? E não usar em um momento que está entre os principais habitantes e dentro do próprio livro de Mórmon e outros momentos no ensino, dizer que os lamanitas são os índios de hoje, certo? E terminando aqui, as pessoas que fizeram o registro, essas pessoas antigas, né, históricas, de fato que existiram, que fizeram a gravação na placa de ouro, se preocuparam mais em fazer registro de verdades religiosas e uma herança espiritual do seu povo do que manter uma história. E aí eu discordo completamente dessa frase, dessa declaração, porque dentro do livro de Mórmon há capítulos inteiros sobre genealogia, sobre contexto histórico-cultural. Passa metade de um capítulo só descrevendo as moedas e quanto as moedas valiam dentro do livro de Mórmon, tá certo? E existem muitas descrições lá que não são absolutamente religiosas, elas são de contexto histórico-cultural para que você entenda o que se está dizendo religiosamente. Mas eles se importaram sim em passar um contexto histórico-cultural. Esse contexto histórico-cultural pode ser verificado como o livro de Mórmon sendo uma fraude ou como sendo um registro histórico de fato, tá certo? E pelo DNA não existe vestígio de DNA hebreu nos lamanitas, nos índios atuais, nem nos ossos que encontraram, certo? E aí a frase que termina é assim: é um volume de escrituras com poder de trazer mais próximo de Jesus Cristo. Pode ser. Sobre isso aí nós vamos fazer debate de opinião, debate de crença, debate de doutrina.
e mesmo no mundo cristão existe muito debate acerca de doutrina e opiniões de interpretação da Escritura. Porém, quando se propõe que a história do livro de Mormon seja real, seja de fato, seja relato de pessoas que andaram mesmo aqui nesse continente, que fabricaram aço, que andaram em cima de cavalo, que criaram curelões e cumões, quando se diz que esse livro é isso, então, mesmo que traga mais próximo de Jesus Cristo, essa afirmação de que é um registro histórico é uma mentira. E é disso que eu estou falando, que eles mentem.